Você com certeza já ouviu falar do esboço grid, que é uma técnica para desenhar, tá? Que basicamente você vai pegar a sua imagem, vai quadricular, assim como eu fiz na minha, e você vai quadricular sua folha também, com a mesma quantidade de quadrados, e você vai copiar quadrado por quadrado. Basicamente é isso, tá? É isso a técnica. Agora eu te pergunto, essa é a melhor técnica de esboço? O que você aprende com essa técnica? Como que você utiliza mais? Quais são os benefícios dessa técnica e quais são os defeitos dela? Tudo isso eu vou te explicar nesse vídeo. Então assiste até o final que você vai entender tudo sobre essa técnica de esboço. Quantas folhas você já amassou no final do seu desenho por não gostar do resultado que ficou? Já está na hora de você parar de fazer isso. E para isso eu te apresento a solução do curso Anime Sem Dom. Nesse curso possui 6 módulos que vão te ensinar do zero ao profissional do desenho. Você vai aprender todas as técnicas que os profissionais usam. Confere o link na descrição abaixo, tá por um preço super acessível. E aí galera, começando mais um vídeo no canal, quem tá falando é o Wesley. E nesse vídeo vamos aprender tudo sobre essa técnica de esboço chamado grid, tá bom? Que é uma técnica muito utilizada, tá? Muitos desenhistas utilizam e muitos desenhistas têm preconceito com essa técnica, de não gostarem nem um pouco. E tem outros desenhistas que só desenham usando essa técnica, tá? Então é uma técnica que meio que divide muito opiniões. Então nesse vídeo eu vou te explicar como que funciona e eu vou te dar a minha opinião sobre ela, tá? Primeiramente eu vou te mostrar como que eu fiz os quadrados. Existem vários aplicativos para isso. O aplicativo que eu usei é o Drawing Grid, tá? Que eu tô botando a imagem aí na tela. Você vai baixar ele e você vai entrar no aplicativo. Quando você entrar, você vai ter esse menu de opções, tá? Vai estar sem nenhuma imagem, sem nada, vai estar nesse menu de opções. Aí você clica na parte da direita superior, que você vai abrir as opções. Aí você vai clicar na primeira opção do Load Imagens, tá? Que aí você vai escolher qual imagem você vai colocar no seu desenho, qual é a imagem que você quer usar o grid, tá? Clicando nela ali, você vai ser direcionado para essa tela que tem duas opções que eu vou falar, que é a Load Imagem e a Line Core. A Load Imagem é para tu realmente botar e tu vai permitir entrar na tua galeria tal, para escolher a tua imagem que tá no teu aparelho. E a Line Core é para escolher a cor da linha, tá? Que isso é uma coisa que eu também aconselho vocês cuidarem. Que, por exemplo, alguns desenhos tem muito preto, muito azul, muito vermelho. Você escolher uma cor que seja bem distoante das cores que estejam na sua referência, que aí você consegue ver perfeitamente no papel. Você não vai se confundir, tá? Então, bote uma cor bem distoante. Por exemplo, nesse desenho eu botei branco. Alguns desenhos eu não botaria branco, que na referência não seria bom, tá? Mas aí você vai cuidar essa parte da cor, tá? E a load imagem tu vai botar. Aí tem as opções ali do Rose e do outro, que são basicamente quantas linhas você vai fazer, quantas divisões você vai fazer. E aí realmente fica muito de a sua escolha. Você pode botar quantas você quiser. Quantos mais quadrados, mais fácil fica, tá? Então, mas você vai ter mais trabalho para passar na folha, logicamente. Você pode até botar em quadrados na diagonal, você pode botar em números. São opções de personalização que eu não preciso entrar muito, porque são bem intuitivas, tá? Você vai clicando e você vai vendo que a imagem vai mudando. Então, no que eu fiz foi 5 quadrados de altura e 5 de largura, tá? Os quadrados verticais, cada um tem 6 centímetros, e os quadrados na horizontal, cada um tem 4,5 mais ou menos. Aí deu mais ou menos o cálculo, já que vocês têm que ter noção que a folha ela é 30 centímetros de largura e 21,9 centímetros de altura, tá? Então, quanto mais quadrados vocês fizer, vocês têm que ter noção que vocês têm que dividir por esses números, tá?
Então, feito os quadrados na imagem, você vai passar para sua folha. Use uma régua, obviamente usar uma régua, vai medindo cada um certinho. E aconselho também que vocês usem uma caneta colorida. No caso, eu usei caneta azul, tá? Que aí, como eu vou fazer com lápis preto, a caneta azul ela não vai interferir. E aconselho que seja uma caneta para que ele não suma, né? Ele acabe não sendo apagado pelo lápis. Então, toma cuidado com isso também. Se você fizer a linha pelo lápis, quando você for apagar o seu desenho, que você vai errar alguma coisa, isso é normal. Você vai apagar o desenho, vai apagar a linha também, aí tu vai ter que ficar consertando e provavelmente vai ficar torto, aí vai dar problema. Então use uma linha diferente, uma cor de caneta diferente da do lápis. Então feito isso, vamos começar o desenho finalmente, né? Eu comecei ali pelo desenho na parte esquerda. Basicamente agora você só vai copiar o que tiver dentro do quadrado, você vai copiar. E aí, como os quadrados estão divididos, eles vão fazer um desenho inteiro. Então assim você não precisa fazer esboço nem nada do tipo. Você só realmente copia, tá? E isso é o ponto principal dessa técnica, já começando a falar. A técnica, ela é uma técnica para copiar, tá? Entenda isso. Esse esboço grid é uma técnica para copiar. Ele não é uma técnica para fazer um desenho. Ele é uma técnica para copiar um desenho. E qual a diferença? Quando você cria um desenho, quando você usa um esboço de formas geométricas, como eu geralmente utilizo no canal, você vai estar criando um desenho. Então às vezes você muda, às vezes você não gostou de alguma parte, você faz diferente, às vezes você acrescenta algo, às vezes você tira algo. Isso é extremamente normal, tá? E não tem nada de errado nisso, porque você está criando um desenho, você está adicionando a sua cara, adicionando seus detalhes, adicionando a sua personalidade ao papel, tá? Quando você vai fazer o grid, não existe essa opção. Você tem que copiar quadrado por quadrado. Você é como se fosse realmente uma impressora, uma copiadora. Você está só passando a sua imagem para o seu papel, tá? Isso é ruim? Depende. Depende da situação. Por exemplo, você vai desenhar realismo. Você é alguém que gosta de desenhar realismo, está aprendendo. Você deve usar grid? Com certeza. Você não deve usar forma geométrica. Você não pode usar outro estilo de esboço. Use o esboço do grid. Por quê? Quando você vai fazer o realismo, você tem que copiar os traços iguais da pessoa que você está desenhando. Você não pode pegar e fazer uma pessoa. Você não pode estar lá fazendo o esboço e achar, não gostei do formato de olho dessa pessoa, vou mudar. Não pode fazer isso. Então o que você tem que fazer? Você tem que copiar igualzinho. Então o grid ele ajuda muito isso. Use o esboço do grid que você vai copiar igualzinho. E aí você está preparado para a parte da pintura. Porque no realismo em específico você não pode errar. Você tem que fazer igualzinho. Então nesse caso o grid é bom. Agora no anime, eu aconselho que você use o grid? Não. Por quê? Porque você só vai copiar e você não vai aprender nada. Na maioria dos casos, você nunca vai aprender nada usando esse tipo de esboço. Porque você tá só copiando, você não tá acrescentando nada, você não tá treinando seu traço, você não tá treinando seu esboço, você não tá treinando nada. A menos que você, sei lá, queira copiar um desenho para você pintar. Aí tudo bem, você vai estar treinando a sua pintura, tal. Mas, de forma geral, se você é um desenhista que utiliza muito esse estilo de esboço, você não vai evoluir, você não vai aprender nada. Se você não puder ter tempo de dividir os quadrados da folha, tudo certinho, não tiver como medir, passar a régua, fazer tudo quadrado por quadrado, dividir a referência. Se não tiver esse tempo para fazer isso e você for um usuário muito frequente desse esboço, você não vai conseguir desenhar nada, você não vai conseguir criar um personagemzinho andando, nada. Você vai ser um desenhista muito limitado.
E isso não é bom, porque por mais que nós, por exemplo, o meu estilo, eu sou uma pessoa que gosta de desenhar cenas de anime, eu gosto de desenhar personagens de anime. Eu não crio personagens, eu não acabo criando coisas novas. Eu meio que, entre aspas, copio. Eu tenho basicamente um fundamento para criar alguma coisa, para, sei lá, ter que pedir para eu desenhar tal coisa. Eu tenho um básico fundamento. Lógico, não vai sair perfeito, não vai às vezes sair até que bom, porque eu não tenho tanta prática, eu não crio tanta coisa. Eu gosto mais de me inspirar em meio que fazer personagens que já são existentes, sendo de animes, momentos legais, que é isso que eu gosto de fazer. Mas se precisar criar alguma coisa, eu tenho uma noção básica e eu provavelmente vou conseguir criar. Não vai ficar perfeito, longe disso, mas eu vou ter pelo menos uma noção básica. Agora, se você só usa grid, você não tem nem isso, porque você só copia os desenhos. Então, se você copiar, você usa só grid, você não tem por que estudar anatomia, você não tem por que estudar movimentação, você não tem por que estudar perspectiva, você não tem por que estudar, deixa eu ver, a vida, não tem por que estudar a proporção, não tem por que estudar nada, muita coisa você não tem por que estudar quando você for usar o esboço grid, porque você não vai utilizar, você vai estar só copiando. Então você vai pular uma série de fundamentos importantíssimos para aprender a desenhar que você simplesmente não aprende. Então aí você fica limitado a esse tipo de esboço, tá? Então isso é um ponto muito negativo desse esboço, tá? Você só copia e você não acaba aprendendo nada, você não acaba usufruindo, você não acaba evoluindo. Essa é a palavra mais correta. Se você fazer 20 desenhos usando o esboço de formas geométricas, você consegue ver uma clara evolução. Isso é nos meus desenhos, nos seus desenhos, nos desenhos do seu vizinho, qualquer tipo de desenho. Não sei se seu vizinho desenho, acho que não. Mas qualquer desenhista, você vai conseguir ver isso. Você vai conseguir ver uma evolução em seus desenhos. No grid não. Porque se você não pintar, por exemplo, você vai fazer todos os desenhos iguais, porque você vai estar só copiando. Então você está copiando o desenho de alguém, você não está criando o seu. Então isso talvez é a pior parte, com certeza é a pior parte do esboço grid, tá? Mas ele tem alguns pontos positivos que fazem que algum momento dele seja bom utilizar. E por exemplo, vou dar um exemplo de um momento dele de utilizar, que é... Antes de continuar esse vídeo, gostaria de pedir que, se você tá gostando, deixa um like, se inscreve no canal, compartilha para o amigo. Para vocês ser poucos segundos, mas isso me ajuda muito, me motiva muito a continuar postando vídeos de outros tipos de esboço, não só esse esboço do grid, que é o tópico desse vídeo, mas formas geométricas, de palitinho, que é o que eu sempre falo, dicas de pintura, tudo mais sempre para ajudar você, tá bom? Então, se você puder se inscrever pro canal, isso me deixa muito feliz, tá? Não se esqueça de dar o like, isso realmente me ajuda muito. Então, se você fizer qualquer uma dessas duas coisas, isso me ajuda demais e eu ficaria extremamente grato, tá? Então agora vamos voltar para o vídeo, no ponto sobre os benefícios do esboço grid. No próprio realismo, como eu estava explicando atrás, no realismo você não tem essa margem de erro, você não pode mudar nada, você tem que fazer à risca. Então o realismo é uma coisa muito boa para você fazer isso. Outro momento bom para você usar esse esboço é em algumas ocasiões especiais. Por exemplo, esse desenho que eu tô fazendo dos personagens de Demon Slayer são 8 personagens que você vê que eles têm todo um formato, eles são divididos por linhas e tudo mais. Cada um tá tendo uma movimentação ali. Então é um desenho com uma alta complexidade que talvez eu conseguiria fazer, talvez não, talvez sim. Eu conseguiria fazer ele usando o esboço que eu sempre uso, de formas geométricas, aquele que eu realmente eu estou fazendo o desenho, não estou copiando.
talvez eu conseguiria fazer, mas eu provavelmente teria muito mais dificuldade, talvez eu não conseguiria fazer, então seria muito mais difícil. Esse esboço grid, ele facilita bastante. E por que isso é bom? Porque às vezes você vai fazer um desenho especial, às vezes para dar de presente para alguém ou para botar num quadro. Aí, por exemplo, você quer fazer um desenho para botar num quadro, você tem que fazer o mais perfeito possível. Então aí nesse desenho eu aconselho vocês usarem um grid, porque é uma ocasião especial. Então assim, você usa o grid, você vai conseguir fazer o seu desenho bem complexo, de uma alta complexidade. Aí você vai poder passar a pintura e fazer um seu desenho muito legal para você botar no seu quadro e dar de presente, tá? Então, desenhos com alta complexidade, isso que você não faz frequentemente. Eu não desenho 8 personagens em um desenho só frequentemente, não faço isso. Você pode usar esse esboço? Sim, não tem problema você usar em exceções. Mas na minha opinião, o problema vira quando você usa em todo o desenho. Todo desenho, seja um desenho simples de só um personagem virado para frente, você tem que usar o grid, porque senão você não consegue. Aí você tem um problema, porque você desenho simples que você poderia fazer totalmente sem auxílio dessa técnica, você não consegue. Então aí sim você tem um problema. Então use essa técnica, ou se você quando for fazer um realismo, aí todo o realismo você usa essa técnica. Ou então quando você for fazer uma ocasião especial, um desenho alta complexidade, que você quer usar esse desenho para você deixar ele bem bonito, para você poder entrar na sua pintura, tanto seja para botar num quadro, ou simplesmente porque você achou muito incrível aquele desenho, tem uma alta complexidade e você sabe que provavelmente você vai ter muita dificuldade no fazer. Novamente, não quer dizer que você, por exemplo, eu não conseguiria, ou você mesmo não conseguiria fazer. Você pode sim conseguir, mas você vai sofrer provavelmente mais do que se você for usar o grid, tá? Então, usar o grid nessas ocasiões eu não vejo problema nenhum, mas agora usar em todas as ocasiões, isso realmente vira um problema, que vira uma muleta que você não consegue desenhar sem ele, tá? Então, o meu veredito final sobre o grid é: não use o grid demais. Pode usar de vez em quando, mas que não vire um hábito. Então foi assim que ficou o desenho, nem passei a line art nem nada, para vocês realmente verem como é que terminou o desenho usando o grid. Espero que tenha gostado. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal. Eu vou deixar no card alguns vídeos com outros tutoriais, tá? Seja de esboço, de pintura, para você entrar, que também vai te ajudar bastante. Espero que tenha gostado. Até a próxima. Tchau.